Página 124. Semir, o sírio riquíssimo, andara lendo qualquer coisa sobre a psicometria e, encantado com o assunto, procurou o presidente e perguntou-lhe sobre a possibilidade de fazer algumas experiências. Trata-se de alguém doente? Perguntou-lhe o presidente. Não, trata-se de umas pedras. Desejo saber se os objetos, de fato, guardam as marcas dos acontecimentos de acordo como dizem certos livros. Há verdade em tudo isso, respondeu-lhe o presidente, mas considerando a intensidade do fenômeno segundo a capacidade do médium psicômetra. Deve saber que a humanidade é constituída de seres e que os seres variam muito de gradação hierárquica, variando consequentemente a gradação em geral mormente no campo das faculdades mediúnicas. Quanto ao seu caso, o das pedras, vamos ver o que podemos fazer. Semir interrompeu-o para ressalvar. Não pense o senhor que pretendo saber de fortunas. As pedras não são desse gênero. São pedras vulgares, que talvez tenham alguma coisa interessante em seus registros psicométricos. Seja como for, assentiu o presidente, é fácil psicometrá-las se nada resultar, nem se acabarão as pedras nem a psicometria. Não é isso, senhor Semir? E se houver alguma coisa de útil, tanto melhor para todos nós, porque não teremos empatado o nosso precioso tempo em vão. O riquíssimo homem arregalou os olhos concordando. Tem razão o senhor, pois não devemos empatar mal o tempo. Tempo é muito mais do que dinheiro. O presidente ouviu, pensou e pingou os is. Zelamos muito, senhor Semir, o emprego dos trabalhos mediúnicos, porque o número de enfermos é muito grande. E para nós, devemos informá-lo, a grande questão é fazer todo o bem que se possa por aqueles que não contam, muitas vezes, sem ser com as graças do mundo espiritual. Então disse o homem riquíssimo, a primazia cabe aos trabalhos de assistência social em geral? O presidente respondeu concorde. Nem poderia ser de menos, senhor Semir, dadas verdades doutrinárias fundamentais que são intrínsecas à lei de Deus. Por elas sabemos como nos devemos portar para com Deus, para com o próximo e para com a revelação, que sempre foi o órgão instrutivo de advertência e consolo. Portanto, tendo na lei tudo quanto é necessário em matéria doutrinária, fazemos questão de ocupar bem a tudo quanto sejam elementos, recursos e oportunidades. Filosofia interessante, bocejou o homem riquíssimo. E de Jesus, que me diz o Senhor? Porque, pelo visto, os senhores são muito rigorosos em se tratando de religião. O senhor não é? Perguntou o presidente sorrindo. Eu sou maronita, é o catolicismo libanês, é uma religião como as outras o são, porque tudo dá na mesma. O presidente sentiu-se constrangido, mas observou. Toda a verdade, em síntese, está contida na lei, quando se falar em sentido teórico doutrinário. Para amar a Deus em espírito e verdade, importa que o espírito se eleve a tal grau que faça a sua escalada evolutiva. Para amar o próximo como a si mesmo, terá que alcançar elevada noção de responsabilidade. E para honrar a revelação, que foi o seu veículo, terá que praticá-la, de onde resultará conhecer as leis básicas, que são imortalidade, movimentação, evolução, responsabilidade, reencarnação, comunicação e habitação cósmica. Depois de saber isso, em consequência do cultivo da lei, tudo o mais é mera questão de minúcia. E Jesus? Como interpretam a função de Jesus? Bondosamente o presidente explicou-lhe. O diretor planetário, que foi apresentado pelo Pai Divino como sendo o modelo a ser imitado, veio para executar a lei e para tornar a revelação generalizada.
Nota de rodapé. Jesus não é mais o diretor planetário. Presentemente, é o João Evangelista, conforme informação do divino autor quando ainda encarnado. Procure nas suas palavras o que disse sobre a lei e não se esqueça de que veio ao mundo para realizar o grandioso fenômeno do Pentecoste, que foi o derrame de Espírito sobre toda a carne. Cremos que qualquer pessoa, sendo honesta mentalmente, não precisará de interpretar o Cristo, porque ficará com ele com a interpretação que ele a si mesmo deu, isto é, modelo em moral, modelo em amor e modelo em revelação. Quem compreender isto, Senhor Semir, terá a chave de tudo quanto foi mistério na antiguidade, deixando, portanto, os mistérios para se apegar às leis e aos fatos, caminhando livremente pela trilha libertadora. Admirável, admirável, exclamou Sírio satisfeito. Eu não sabia que o Espiritismo fosse assim avançado e obrigasse a tamanhos estudos. Zainer chegou naquela hora. Tendo-lhe dito o presidente sobre as intenções do Sírio riquíssimo e havendo Zainer olhado para ele, refletiu no semblante a imensa alegria que lhe vinha das profundezas da alma, tendo ainda exclamado: "O senhor traz consigo maravilhosas vibrações. Que tem o senhor aí?" umas pedrinhas, respondeu Sírio satisfeito. Elas vibram de modo estranho e feliz, disse Zainer, que por sua sensibilidade entrava em contato com as pedrinhas e com os pensamentos de seu portador. Quando poderemos psicometrá-las? Perguntou o Sírio interessado. Quando o senhor queira, respondeu Zainer imediatamente. Já, fez o Sírio, enfiando a mão no bolso para tirá-las. Já, endossou o psicômetra, estendendo a mão. Uma por vez, sentenciou Sírio. Como queira, assentiu Zainer. E lá se foram para a secretaria, onde os três homens se trancaram para sondarem algumas pedrinhas alguns dos traços mais fortes da história terrícola. Primeiro esta, apresentou Semir, colocando sobre a mesa a pedrinha que trazia um cartãozinho onde se liam as palavras Estrada de Damasco. Zainer apanhou a pedrinha na mão direita, depois de havê-la desembrulhado, começando a expor os quadros que fora vendo. Vejo o senhor embrulhando a pedrinha, tendo outras ao lado, sobre uma secretária. O senhor ata o cartãozinho com a indicação, colocando o embrulho no meio dos outros. Agora enxergo a pedrinha estando nas mãos de um homem, o qual viaja com o senhor em um navio. Regredindo, vejo o senhor numa terra estranha, viajando, andando, comprando objetos, fazendo malas e despachando. Agora noto que alguém cava a terra onde o senhor aponta, e do meio de muitas pedrinhas tira essa, e observa-a com atenção. Guarda com muito zelo, como se fosse relíquia. Há um momento de silêncio, depois Ainer torna a descrever. Diz o guia que essa pedra foi arrancada do local onde, segundo a tradição, Paulo de Tarso teve encontro com o Espírito de Jesus. Justamente conforme as indicações que obtive, respondeu Sírio. Zainer prosseguiu relatando. Passam caravanas, gentes e mais gentes de várias raças e de todos os modos. Ladrões assaltam, notívagos dormem ao léu, piam as aves noturnas. Agora transitam legiões militares. Agora dão-se batalhas. Tudo passa. Um homem é morto e roubado. Surge um clarão imenso. Um homem cai por terra e os outros acreditam no enlouquecido porque olham e nada conseguem ver. O barrigudinho está atônito, passa as mãos pela barba comprida, clama e apalpa as pessoas. Há tremor e pânico, há horror naqueles homens. Agora carregam o pobre cego,
havendo alguém que foge, que abandona os companheiros, porque sente horror tremendo dentro de si. Estaca, silencia um pouco e logo mais prossegue. Outros acontecimentos. As turbas passam, há fremor nas gentes, há coisas no ar, o anseio move homens, mulheres, crianças. Gentes fazem caminhadas longas, querem ver, saber. Doentes, aleijados, chaguentos, há de tudo pelos caminhos. As estradas encontram-se abarrotadas. Passam cavalos, camelos, gente de todas as espécies, de todas as condições sociais. Agora surge uma nuvem de pó. É a multidão que se aproxima. É Jesus. É Jesus, túnica branca, sem mais nada, e nos pés que tem um couro atado por cima. Seus discípulos afastam o povo, a multidão, mas todos querem chegar, todos querem ver, todos querem pedir. Ninguém obedece, todos querem falar. Jesus para, atende, impõe as mãos, sara. Há gritos, louvores, brados. Gente ajoelha, chora, ri, exclama. Cessa a visão, tudo passa. O psicômetro anuncia. Tudo se foi. Voltam a transitar as caravanas, os homens a pé, os cavaleiros e os militares. É noite, piam as aves, cantam os galos, o tempo passa. O Sr. Semir anuncia. Creio que agora já são acontecimentos de antes do Cristo, nada mais nos interessando de fato. Vimos a história em sentido regressivo. Quanto à pedrinha, é originária do local onde dizem que Saulo caiu diante do Cristo ressurgido. Nota de rodapé. Em espírito, e não como consta em algumas bíblias manipuladas que dão sua ressurreição em corpo físico. No caso, ressurreição é sinônimo de desencarnação, como sempre ensinou o divino autor. Na minha última viagem, quis trazer algumas relíquias, pagando caro para que me fossem facilitadas essas conquistas. Eu mesmo acompanhei as buscas, tendo essa pedrinha sido extraída de 1 metro de profundidade, de um terreno à margem da estrada. Zainer tinha vivo anseio, por isso reclamou. Dê-me outra pedrinha. Esta, apresentou o Sr. Semir, pegando a esmo. O presidente olhou bem e leu o cartãozinho onde se lia Monte Tabor. Zainer colocou a mão direita sobre a pedrinha, passando a relatar. Os mesmos trâmites iniciais, a viagem de trem, de vapor, de carro, a subida ao monte, peregrinos, gente que reza, que caminha em orações, rolam os dias, passam os tempos, gerações que se vão, batalhas, guerras, mortes. Surge a palavra Napoleão. Recuam os dias. Caravanas de crentes sobem e descem, fazem orações, rogam, há noites e dias, chuva e sol, peregrinos que choram e mercadores que berram seus produtos. Há profundo silêncio, há muita paz. O dia está lindo, cai a tarde. É Jesus que vai à frente pensativo, muito pensativo. Ele fala, eu não entendo. Todos oram, todos ficam quietos. Estremece o ar, vibra a atmosfera, vibram os corações. Os discípulos estão falando, tremendo, clamando, porque a luz domina. 3 homens brilhantes, a glória espiritual no monte. Para, observa e continua. Jesus fala e eles ouvem, temerosos e cheios de unção. Descem do monte, rolam os dias, as noites. Agora é Jesus sozinho quem sobe o monte. É noite e as estrelas brilham. Jesus medita, ora, reveste-se de luz de estranho brilho. Desce do monte,
Passam dias e ele volta ao monte. Fala com vultos brilhantes, com espíritos aureolados de luz fulgurante. Tudo brilha, tudo se transforma em glória. Desce ele do monte. Passam os dias, rolam os tempos. Outras pessoas sobem, descem. Creio que são tempos remotos, porque tudo parece isolado, triste, lúgubre, deserto. O presidente falou, formidável. Jesus costumava orar, então, nesse monte, antes de lá ir ter com os discípulos para o grandioso fenômeno da transfiguração. O sírio apresentou outra pedrinha onde se lia, Horto das Oliveiras. Zainer fez a mesma coisa, pousando a mão sobre ela, começando a dizer: dão-se as visões iniciais. Vamos passar por elas. O Senhor está caminhando com alguns homens, discutindo sobre coisas não espirituais. É uma espécie de briga. O sírio adiantou: nesse dia, por causa de algumas latas de azeitonas que mandara despachar, houve séria discussão numa praça. É isso mesmo. Zainer continuou: passam-se quadros, todos com referência à cidade. É do Senhor, parece-me, que estão vindo os quadros. Quer ficar mais longe, por favor? O Sr. Semir foi parar num canto da sala, tendo Zainer prosseguido. A pedrinha irradia, porém, muito apagadamente. São quadros opacos e neles movimentam-se turbas humanas, um vai e vem contínuo. Deságua tremenda tormenta com relâmpagos e negror no espaço. Uma mulher rola pelas águas e clama por socorro. Tudo passa, transcorrem os dias. Creio que estamos no tempo. Muita gente no horto. O horto está mudado, somente árvores e pedras. Parece que vejo ao longe a multidão apinhada. O quadro aclara-se, os panoramas mudam. Várias vezes Jesus aparece no meio de imensa multidão que oprime, que se aperta. Agora estão agasalhados. Jesus está coberto de manto e o manto é um tom de vermelho claro. Os quadros passam, sucedem-se, avançam pelo tempo. O Sermão da Montanha não pude vê-lo e identificá-lo. O presidente lastimou. O maior poema que se disse na terra. O sírio endossou cheio de unção. A renúncia em forma de poema, a conquista do céu pela brandura e pelo perdão. Zainer comentou dolorido: se ao menos os senhores pudessem ver Jesus, que majestade, meus irmãos, dentro daquela doçura, parece um sonho divino. Comovido, Zainer derramou copiosas lágrimas e a sessão psicométrica daquele dia teve o seu fim.